Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline e eu vou apresentar, então, esse mini curso com o título Narrativas Teatrais de Guernica, de Pablo Picasso. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um momento. Bom, quando a gente fala de narrativas teatrais de Guernica, eu estou falando especificamente de duas, que as duas têm o mesmo título, Guernica. Uma é do Fernando Arrabal, que é um autor que ainda está em atividade espanhol, e o outro é um dramaturgo aqui de Curitiba, chamado César Almeida. E para a gente entender um pouquinho, então, desse contexto, do que é tanto a questão do bombardeio na cidade de Guernica, quanto a obra do Picasso, é interessante que a gente tenha em mente os movimentos que estavam acontecendo ou que aconteceram antes da pintura desse quadro, em 37, a gente conseguir entender melhor um pouco desse contexto. Então, pegando o Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, ele faz um apanhado do que estava acontecendo no começo do século XX, na questão das artes de vanguarda, e alguns movimentos bem importantes, como o expressionismo, futurismo, cubismo, construtivismo russo, dadaísmo, surrealismo, acabaram mudando consideravelmente a forma de se fazer, de se pensar a arte em questão temática e em questão formal também. Esses artistas, bom, eles não previram esse colapso que aconteceria posteriormente, talvez da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas alguns deles já estavam descontentes com a maneira de se fazer arte. Então, por exemplo, a gente tem ali no movimento expressionista o cinema alemão, que é bem importante, e mesmo na pintura, a gente tem o futurismo, que é um movimento artístico um pouco ligado ao fascismo italiano. Então, desses movimentos, eu acredito que seja o único que se posicionava de forma um pouco mais conservadora, e talvez até se posicionava favorável às guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a gente tem o cubismo, então, movimento do qual Picasso fez parte, são pelo menos dois tipos de cubismo, e o construtivismo russo, que foi bem importante para a questão da arte utilitária, dessa arte funcional na Rússia, que estava acontecendo ali no comecinho do século XX, uma arte pensada para o proletariado, para a indústria. Então, a gente vê, por exemplo, o surgimento da Bauhaus, que foi uma escola de design muito importante, e que vai afetar o teatro, por exemplo, nos cenários teatrais, a gente vê que afetou a pintura. Então, foi um movimento bem importante, né, essa arte utilitária, proposta ali no construtivismo russo. Nós temos também o dadaísmo, que são artistas exilados que estavam em Zurique e começaram a se reunir, então, num café para pensar essa arte mais niilista. É quase a não-arte, uma arte que chocasse, uma arte que fosse contra a guerra, contra a sociedade que estava inserida. Então, a gente tem como uma das grandes características do movimento dadaísta o escândalo, né? A arte, é uma arte da negação, da desordem, do caos. A gente tem artistas como o Duchamp fazendo obras chamadas de ready-mades, que são obras que utilizam objetos do cotidiano, né? A mais conhecida talvez seja a Fonte, que é a obra feita com mictório. Então, a gente tem uma configuração diferente desses movimentos. O surrealismo, por exemplo, influenciado pela psicanálise, influenciado essas imagens de sonhos desse mundo onírico, esse mundo dos símbolos, do inconsciente, que era uma arte, um movimento que não se interessava tanto pelo formal e
como aponta Hobsbawm, é uma arte que provocava um riso embaraçado. Então, a gente tem aqui os representantes do Miró, Magritte, Salvador Dalí. A gente também tem na fotografia, por exemplo, o Henri Cartier-Bresson, que foi um fotojornalista bem importante desse movimento. E aqui do lado direito a gente tem as Senhoritas de Avignon, que alguns teóricos apontam como a obra que iniciou o movimento cubista, então. E aí, então, entendendo que todo esse contexto de arte estava se modificando, e também a Espanha estava passando por alguns conflitos que, na verdade, não são próprios só do século XX, eles já vinham acontecendo lá no século XIX. A Guerra Civil Espanhola é quase um prelúdio, é dita como um prelúdio da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem, então, algumas guerras carlistas que estavam acontecendo ali no século XIX, meados do século XIX. E o que eram essas guerras carlistas? Basicamente, a Espanha estava dividida entre dois grupos que eram representados pelos carlistas, esse grupo mais conservador, que tinha apoio da monarquia absolutista, que tinha apoio da igreja, e do outro lado, os liberais, que eram esses grupos que queriam uma modernização na Espanha, porque diferente do que estava acontecendo na Inglaterra, por exemplo, na França, a Espanha não estava passando por uma modernização tão significativa. Era um país quase agrário, então esses liberais queriam essa modernização. Então a gente tem ali uma divisão muito grande. Claro que antecedeu também, a gente sabe que no finalzinho lá do século XIX, em 1898, a Espanha perde alguns territórios, da Filipinas, de Cuba, Porto Rico. Isso também afeta consideravelmente a economia. Esses conflitos, eles só se intensificam por conta desses problemas que a Espanha passava. A gente também tem, em 1918, a gripe espanhola, que também afetaria consideravelmente. E aí a gente tem, então, de 23 a 1930, esse golpe desse grupo carlista, que era liderado pelo Primo de Rivera. E esse grupo, então, tinha ali como a tríade a pátria, a religião e a monarquia. Então, você tem desse lado essa frente nacional, representada pelos carlistas, monarquistas, nacionalistas e os falangistas. Esses falangistas eram pessoas, era um grupo fascista que também tinha apoio da Igreja Católica e exaltava a antiga Espanha. E do outro lado a gente tem a Frente Popular, que é representada pelos republicanos liberais, anarquistas, socialistas, líderes regionais. E aqui a gente tem, então, a imagem do Francisco Franco, que foi, talvez, o mais conhecido desses líderes da Frente Nacional, e que instaura, em 1939, uma ditadura que ia durar até 1975. Inclusive, sobre isso, quando Picasso pintou Guernica, ele disse que ele não queria que ela fosse exposta na Espanha até que continuasse existindo o governo de Franco. Então, só depois da morte de Franco é que a obra volta para a Espanha. Ali do lado esquerdo, a gente tem uma imagem, então, da Frente Popular, desses grupos que estavam se organizando, então. A gente tem essa frase bem conhecida, né, do não passarão, inclusive retomada em alguns movimentos políticos, mesmo no Brasil. E a gente tem, então, esses grupos se organizando do lado liberal, do lado esquerdo. Aqui a gente tem as brigadas internacionais, que são grupos que foram enviados pela URSS para auxiliar os republicanos de todos os lugares. A gente tem pessoas da literatura, inclusive,
que lutaram, que participaram das brigadas internacionais. Por exemplo, Hemingway, ele não lutou, mas ele cobriu, né, o jornalismo na época. A gente tem artistas como Lorca, né, Federico Garcia Lorca, que também acabou sendo morto por conta do posicionamento dele. E a gente vai ver, então, que o Arrabal é muito importante nesse sentido, porque ele é um dos artistas que se posicionou contra, assim como Pablo Picasso. Talvez, poderia dizer que uma forma mais, mais forte até, Arrabal, porque ele publica livro dedicado especialmente ao Francisco Franco, inclusive ele é preso durante um tempo. Mas a gente vai ver que, claro, o Guernica é muito importante nesse sentido para falar sobre a Guerra Civil Espanhola. E aí a gente tem, por exemplo, ali na Europa, a França, Inglaterra e alguns outros países que preferiram não se posicionar nem do lado nacionalista e nem do lado da Frente Popular. Mas Alemanha e Itália se posicionaram do lado nacionalista, de Francisco Franco. A gente vai ver que é muito importante para a questão nacionalista a ajuda da Alemanha, porque são os alemães que enviam aviações para fazer o bombardeio na cidade de Guernica em 37. Então a gente tem aqui alguns artistas, né, que são importantes. Um dos livros bem significativos que tratam sobre isso é do Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. A gente tem um filme sobre isso, tem uma música que foi feita, uma releitura do Metallica, inclusive, sobre o livro. Em 36, então, Madrid é bombardeada pela Legião Condor, né? Essa legião vinda do nazismo alemão. Então, seria talvez o começo, né? E do outro lado, a gente tem esse conflito acontecendo por parte de alguns grupos anarquistas que, revoltados contra a igreja, contra essa monarquia, começaram a queimar algumas igrejas e queimar algumas imagens de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, como forma de protesto contra essa igreja que enriquecia e que estava do lado nacionalista. Então a gente tem esses atos que só intensificam essa divisão entre esses dois grupos. E aí, por fim, então, chega o ataque em 26 de abril de 1937, 40 aviões alemães jogam 50 toneladas de bomba em Guernica, a cidade basca. Então, o País Basco, ele fica no norte da Espanha, inclusive é uma região que tenta ser autônoma da Espanha, tem uma língua própria, o euskera, tem uma maneira própria de viver. Até tempos recentes, alguns grupos mais radicais fizeram manifestações pedindo, inclusive, essa autonomia do País Basco. Então, esse dia, a gente tem um relato muito importante do George Steer, que era um jornalista, e ele fez uma cobertura sobre o bombardeio em Guernica. Talvez seja um dos livros mais importantes nesse sentido, que é Guernica com Arbola, que é a árvore de Guernica, contando então sobre o que ele passou enquanto ele estava na cidade. E ele relata com detalhes que era uma segunda-feira, era um dia de feira, então as ruas estavam bem movimentadas, que as pessoas estavam ali trocando, comprando animais, comprando frutas, verduras, tinha muita criança na rua, muitas mães, então era um dia muito movimentado, parece que foi um dia escolhido justamente por conta desse movimento, dessas feiras que estavam acontecendo.
o Picasso, ele tinha recebido um convite para pintar uma obra que ela iria para essa exposição internacional de artes e técnica em Paris, e até então ele não sabia o que ele iria retratar. Uma das ideias dele para essa exposição era fazer uma pintura sobre o próprio processo dele de trabalho, sobre o ateliê dele, e ele recebe então a notícia pelo jornal, alguns jornais importantes eram o Ce Soir e o Le Humanité, e ele fica sabendo então da notícia, e isso comove de forma significativa, então ele começa a produzir, e é um quadro que fica pronto muito rápido, porque ele começa em abril, de fato, depois que ele recebe a notícia do bombardeio, e aí em junho o quadro já está pronto. Lembrando que é interessante porque Guernica é uma cidade muito importante para o País Basco, é a cidade mais antiga do País Basco, ela é centro das tradições, e esse bombardeio ele aconteceu durante 3 horas e 15 minutos. Foram 3 tipos de aviões que atacaram, e com metralhadora, com bomba, então foi um desastre que acabou com a cidade. E, na verdade, esse bombardeio ele foi nada mais do que um campo de experimentação dos nazistas. Então, antecedendo ali a Segunda Guerra Mundial, eles resolveram usar como lugar para experimentar esses novos armamentos, essas aviações. Então, a gente tem aqui o quadro. Bom, o Picasso, ele nasce em Málaga, em 1881, ele morreu em 73, ele passa bastante tempo dele da vida dele na França, ele pintou cerca de 13.500 telas, 100 mil gravuras, 34 mil ilustrações em livros, 300 esculturas, ele também tem pelo menos 2 peças teatrais, e ele começa muito cedo na pintura, ele começa com 8 anos por influência do pai, que era pintor, e ele começa desenhando pombas, né? O pai dele começa a treinar, e ele passa por várias fases, são várias fases que o Picasso tem de pintura. A gente conhece, por exemplo, a fase azul, que foi bem importante, que foi de 1901 a 1904, que é a fase em que uns amigos dele morrem, na verdade, comete suicídio. Isso afeta muito, né, o emocional do pintor. Logo depois a gente tem a fase rosa, que é de 1904 a 1906, que ele vive um momento um pouco melhor, porque ele se apaixona por uma moça, ele também tem contato com a comédia dell'arte, com grupos teatrais, com grupos saltimbancos, então a gente vê bastante registro nesse momento da pintura dele, de arlequim, né, de famílias de saltimbancos, de atores. Ele tem outras fases, por exemplo, quando ele tem contato com a arte africana, a gente vê que tem um pouco do traço daquelas máscaras geométricas africanas, ele traz isso para a pintura, a influência, daí, claro, o movimento cubista, que ele fez parte, mas é um artista que passou por várias etapas e várias fases. Tem poesia também escrita, e a gente vendo aqui a obra, ela não foi feita assim de uma hora para outra, claro, ela foi produzida mesmo em poucos meses, mas Picasso já tinha alguns rabiscos, quando ele recebe o convite lá no começo do ano de 37 para expor, ele tinha algumas ideias. Uma delas era uma série de gravuras que ele fez, chamada Sonho e Mentira de Franco, que são retratos de cavalos, touros, pessoas, parece que feridas. Então, ele vai recuperando várias outras obras, não só dele, para construir e chegar nessa que a gente consegue ver. Outra influência bem importante foi
de uma obra do Goya, de 1814, que se chama 3 de Maio de 1808, em Madrid, e é uma obra que trata da invasão francesa na Espanha. Então ele aproveita, parece que a gente consegue ver, por exemplo, o personagem, essa figura que tem do lado direito, essa pessoa gritando com os braços para cima e também com o olhar para cima, parece ser uma imagem que lembra a figura que no quadro do Goya também está com os braços levantados antes de ser fuzilada. A gente também pode pensar no Soldado Caído, que na obra do Goya a gente também tem esses soldados caídos, mortos. A gente também pode pensar numa série de pinturas e gravuras que o próprio Picasso fez, que se chama Minotauromaquia. É uma série de desenhos de minotauros. Então, a gente vê que tem ali no lado esquerdo do quadro a figura do touro, que pode estar representando ali a virilidade masculina, essa força ou essa violência da guerra, que, né, basicamente a guerra é masculina, então a gente poderia fazer uma relação com essa imagem. A gente tem o cavalo, que pode estar representando o povo basco, tentando resistir, ele está ferido, ele tem uma lança que atravessa ali, parece o peito dele. E também, claro, a gente sabe que o touro é um símbolo espanhol ainda, por conta das touradas, talvez seja também uma referência ao próprio país. Nós temos ali o soldado caído com a espada quebrada, e ele tem uma flor na mão. Então, essa flor que resiste mesmo ao ataque, então ali uma esperança que fica, ela está bem centralizada, e também está bem centralizada, a gente vê que tem essa lâmpada, que ela é trazida por essa figura aparentemente feminina, e essa luz que vem de fora, essa personagem que está trazendo essa luz de fora, também faz a gente lembrar do quadro Sonho, do Dalí. A gente vê que tem um facho de luz que ele tem um formato triangular, e ele centraliza, então, né, ali no soldado, no cavalo. Essa luz que fica pendurada, esse lustre, essa lâmpada, que também lembra um olho, a gente pode pensar que é a própria bomba, né? Parece que tem uma explosão ali. A gente não sabe dizer se ele está num lugar externo ou interno, então a gente pensa que faz referência a esse bombardeio que devastou tudo dentro e fora das residências. A gente tem aí uma figura bem importante, que é a mãe com a criança do lado esquerdo, né? Essa mulher que sustenta, que suporta todos esses horrores de casa, porque a mulher é a mãe que está em casa, enquanto o marido, ou o pai, o irmão foram para a guerra. E essa imagem a gente pode lembrar da Pietà, né, da escultura da Pietà, mas também pode ser, por exemplo, uma referência àquela imagem icônica da mulher segurando a criança no colo no filme Encoraçado Potemkin. São possibilidades, cada teórico aponta para uma possibilidade do que seria essa mãe com a criança. Então, assim, em linhas gerais, falando de uma forma bem resumida, a gente tem esses personagens, tem a personagem aqui com a perna quebrada, a gente tem, não está muito visível, mas tem a figura da pomba que está lá atrás, muito escura, e a gente sabe que a pomba, né, o pássaro, ele pintou várias pombas desde jovem, e uma das pombas que o Picasso pintou, ele se tornou o símbolo da paz em 49, quando foi organizado o Congresso Mundial da Paz em Paris, que convidaram, então, o artista a produzir essa imagem que representaria a paz. Então,
claro que é posterior, mas o trabalho com o pássaro, especificamente com a pomba, ele desenvolve desde jovem, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. Inclusive, uma das filhas dele se chama Paloma. Então, e com relação às cores e às formas, a gente, né, fica claro que tem a predominância do preto, do branco e cinza, que são essas tonalidades mais fechadas, mais sombrias, melancólicas. O Picasso relata que ele até tentou inserir alguns pontos, algumas imagens em vermelho, porém ele não gostou e acabou deixando toda a imagem preto e branco. A gente também repara que ali no cavalo tem alguns traços que parecem linhas, parecem como se fosse recorte de jornal. Então, poderia ser uma referência com relação à forma que o Picasso recebeu essa notícia do bombardeio, né? Que foi através de jornal. Bom, resumidamente, sobre o quadro, é só para a gente ter uma ideia, né, de que figuras são essas que estão retratadas, mas claro que são análises e poderiam ser feitas outras também. E aí, então, a gente chega no Fernando Arrabal, que é esse artista que teve contato com Picasso, que teve contato com Salvador Dalí. Inclusive, o Arrabal, ele se aproximou do movimento surrealista, porém ele não se sentiu tão confortável, ele não se sentiu pertencente àquele grupo. Então, ele vai acabar criando o próprio movimento, que é o movimento Pânico, e também ele fez parte desse movimento postista, ou do postismo. E ele nasceu numa região de conflitos, né, Melilla, em 1932, que é uma região ali próxima do Marrocos, e ele viu muita coisa acontecer por aquela região por conta da Guerra do Rif, né, essa guerra que durou quase 20 anos, a Batalha do Anual, e ele também viu o pai dele passar por esses conflitos, né? O pai, o Fernando Arrabal Ruiz, ele foi preso em 1936 pelo regime franquista, e em 42 ele desapareceu na cidade de Rodrigo. Ele estava internado, inclusive o pai dele tinha sido anteriormente sentenciado à morte, porém ele conseguiu escapar dessa sentença. Aí ele foi internado numa espécie de um hospital, um manicômio, algo semelhante, e ele conta, então, o relato que o pai do Arrabal, numa noite de neve, simplesmente saiu de pijama do hospital e nunca mais retornou. Então, isso é um fato muito importante para o Fernando Arrabal, para as obras dele. E o Arrabal é interessante que ele é um artista que está produzindo ainda, ele mora na França já há um bom tempo, e ele trabalha com cinema, com teatro, com artes visuais, com poesia, e é um artista plural, e como eu tinha comentado, ele foi preso porque ele publicou um livro, que era a Carta para Francisco Franco, no qual ele fala desse incômodo, desses problemas, porque o pai dele foi vítima desse regime franquista. Ele viu o pai dele ser preso e quase ser morto por conta do franquismo e desaparecer e nunca mais voltar. Então, ele realmente ficou revoltado com tudo isso. E ele não fica muito tempo, então, na Espanha, ele acaba se exilando. Também tem relatos que contam que ele teve problema com a mãe, porque a mãe não concordava muito com o posicionamento do pai. Então, a Arrabal encontra algumas fotos do pai, depois de um tempo, fotos de família com o pai recortado.
Então, isso também faz com que ele queira se exilar e acabar indo para a França. E, bom, ele inicia no teatro em 1937, e ele teve uma influência muito grande do Teatro da Crueldade, do Artaud, em 38, que é publicado o livro. E em 45, ele, então, organiza, faz parte desse movimento chamado postista, movimento postismo, que, na verdade, foi só a publicação de um número de uma revista falando sobre essa arte mais livre, essa arte sem muita regra, uma arte mais ligada ao ritualístico, porque ele estava influenciado, ele estava sofrendo influência do teatro da crueldade, né, esse teatro ritual do Artaud, e não durou muito tempo o movimento postista. Então, ele resolve criar em 1960 até 75 esse movimento do pânico, no qual também fazem parte o artista visual Roland Topor e o Jodorowsky, ou Rodorovsky, como alguns chamam. Então, a gente tem representante do cinema, das artes visuais, e o Arrabal, que era mais voltado para o teatro. E o Arrabal, ele até tentou ingressar na carreira militar, cursou direito, porém ele viu que ele não tinha interesse. Enquanto ele estava na academia, ele saía para ir no cinema, ele não queria assistir a aula, ele não queria participar da vida militar, até por conta dos problemas que ele viu o pai dele passar. Então ele se volta para a questão artística. E aí, então, forma esse grupo, que vai durar até 75, e aí, depois disso, ele começa a trabalhar mais sozinho. E o teatro do absurdo, na verdade, não é um grupo, é uma categoria, vamos chamar assim, que o Martin Esslin, um teórico, ele organiza um livro chamado Teatro do Absurdo, e ele insere o Fernando Arrabal dentro desse teatro, junto com mais outros artistas, outros dramaturgos, como o Samuel Beckett, o Jean Genet, o Ionesco. Porém, a maioria desses dramaturgos não se consideravam dentro dessa categoria de teatro do absurdo. O que acontece é que o Martin Esslin percebe que tem uma semelhança desse teatro, principalmente o teatro do pós-guerra ou do durante a guerra, que ele consegue, então, traçar uma semelhança e resolve, então, colocar esses artistas nessa categoria. Então, a gente tem aqui os três, né? O Jodorowsky, o Arrabal e ali no canto direito o Topor. E esse é o livro que tem 3 peças, que é o Fando e Lis, Guernica e La Bicicleta del Condenado. E Fando e Lis é um texto bem interessante, porque depois o Jodorowsky vai fazer um filme sobre. Então, tem uma pegada bem surrealista, é um filme bem intenso, e eles trabalham juntos, então, durante algum tempo. E das peças do Arrabal, a gente encontra algumas publicações em espanhol, são raras, assim, é difícil encontrar os livros. Tem o Teatro Completo, volume 1 e volume 2 do Arrabal, porém encontra-se esgotado. As 2 obras estão esgotadas. Bom, então o que seria esse teatro ritual que o Artaud propõe e o Arrabal vai beber na fonte? Então, Arrabal quer o trágico e o bizarro, poesia e vulgaridade, comédia e melodrama, amor e erotismo, o acontecimento e a teoria, o mau gosto e a estética refinada, o sacrílego e o sagrado, o crime e a exaltação da vida, o sórdido e o sublime, para serem integrados de forma natural no banquete, na cerimônia do pânico, na cerimônia pânica,
Então, esse teatro como ritual, pelo menos o que vem do Artaud, é um teatro muito ligado ao sinestésico. Então, é um teatro da sonoridade, que trabalha com cheiros, com experimentações, e reivindica um teatro menos textocêntrico. Então, o que acontece é que o Artaud tinha tido contato com algumas peças do teatro oriental, e aquilo tinha tocado ele muito. Ele sentiu que precisava também que acontecesse no Ocidente, mais especificamente na Europa, esse teatro menos voltado para o texto, para o racional, para o lógico, e mais para o sensorial, que chegasse mais como uma forma de um ritual quase dionisíaco para a plateia. Então, claro que ele está falando aqui da questão mais da encenação, mais do que propriamente do texto, mas ele também está fazendo referência, então, a esse teatro que seja menos do diálogo e mais da ação. E aí o Arrabal, ele é influenciado por essa forma de teatro. A gente tem aqui, então, a imagem como se fosse um ritual. Acho que essa imagem talvez capta essa ideia do que seria esse teatro, da comunhão, do encontro, né, da proximidade com a plateia. Inclusive, o Artaud, ele recomenda que os atores, eles encenem no centro e a plateia fique toda ao redor, assim. Não essa divisão, que não tem essa divisão que a gente conhece do palco italiano, que separa, que distancia demais o ator da plateia. O Arrabal, então, pelo menos tem 40 peças escritas, isso até a década de 80, pelo menos era esse número. Uma dessas, então, algumas delas são Piquenique no Front, que é interessante porque fala sobre o absurdo que é a guerra. São dois combatentes, cada um está de um lado do front, e chega a família de um desses combatentes, que quer fazer um piquenique ali no meio. E todo mundo senta junto, e os dois lados inimigos se unem para comemorar e fazer esse piquenique. A gente tem o triciclo, Fandelice, que eu já tinha comentado, que revela essa crueldade desse teatro, porque são figuras muito sádicas. A gente vai ver que é muito comum no teatro do Arrabal, essas figuras geralmente masculinas, que são soldados, ou são pais, ou são maridos, ou são companheiros, que são sádicos, que gostam de ver as mulheres, as companheiras sofrerem, eles expõem elas nuas para outras pessoas. Então, esse é um dos aspectos do teatro do Arrabal. O Labirinto, Oração, Guernica, então, de 59, A Bicicleta do Condenado, O Grande Cerimonial, O Arquiteto Imperador da Síria, Jardim das Delícias. Esses aqui são alguns das peças do Arrabal. Então, o que seria esse teatro do pós-guerra? Nessa forma repensada e da qual o Martin Esslin, então, vai observar, ver o que tem de comum e, então, escrever o livro O Teatro do Absurdo. Às vezes o conteúdo, então, é o mesmo, que muda é a forma. A gente, por exemplo, tem algumas peças que são cíclicas, que elas terminam do jeito que elas começam, como é o caso do Labirinto do Arrabal. Você não tem solução, você não tem uma linearidade no texto, né? Como aquela estrutura que a gente tem clássica da tragédia grega. Você não tem solução. É um texto que às vezes fala do desespero que é essa pessoa do pós-guerra, né? O que ela está passando nesse pós-guerra. Então, ela é profundamente niilista. A gente tem, por exemplo, Esperando Godot, do Brecht,
você tem ali os personagens, dois personagens esperando por Godot, que nós não sabemos quem é Godot, a gente não sabe, termina o texto, você fica sem saber, Godot não chega, então é a esperança de algo que nunca vai acontecer, tem esse vazio existencial do pós-guerra mesmo, por conta, então, de falência dos laços de solidariedade. A gente sabe que não é mais um teatro realista, você tem situações absurdas acontecendo. Por exemplo, no caso do labirinto, do arrabal, você tem uma família, um pai e uma filha, que criam um labirinto de lençóis. E todo mundo que chega nesse labirinto acaba morrendo, ou acaba sendo preso e não consegue sair. Então, é um teatro de metáforas também. É um teatro que vai tratar bastante do exílio, da deportação, desse sujeito de extermínio, esse sujeito que não consegue se movimentar, ele não consegue falar, ele está impossibilitado. Por exemplo, no caso do Guernica, a gente tem um desmoronamento, né? Então a casa ela está em ruínas e os personagens não conseguem se mover, eles tentam falar, mas eles não conseguem, é um medo que domina os personagens. Então, para falar um pouco desse desespero, desse momento que eles estavam vivendo. As ruínas e fragmentos, então, literal e não literal, no caso aqui de Guernica, são ruínas literais. E a gente tem, claro, é uma série de fatores que influenciam esse teatro, que fazem com que surja esse teatro do absurdo. Esses conflitos do século XX, claro, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, são relevantes para que aconteça esse tipo de teatro, mas algumas inovações tecnológicas mesmo também influenciam, como é a encenação, né? A figura do encenador e também, claro, o surgimento da energia elétrica para o teatro no século XIX, ele é fundamental para se pensar novas formas de se produzir teatro, né? A sonoridade, a questão da iluminação, a disposição do palco, do ator e da plateia. A gente tem, na questão do encenador, a gente tem, por exemplo, a inserção de pinturas de artistas que são das artes visuais indo para o teatro. Então, a gente tem influência das artes visuais, tem uma mescla, uma junção de artes aí. Então, essa dramaturgia, chamada também do teatro do absurdo, chamada de teatro de vanguarda, ou ainda um teatro existencialista, que seria mais o caso, por exemplo, do Sartre. Um dos exemplos seria o texto Entre Quatro Paredes dele. Então, a gente também tem o teatro do Camus, do Albert Camus, que teria, então, esse lado existencialista, absurdo. Mas, de fato, quem faz parte do teatro do absurdo seriam esses autores, como Beckett, o Genet, o Adamov, o Arrabal. E o Martin Esslin, então, é esse teórico que compila esses textos, esses artistas nessa categoria. Esses aqui são alguns dos autores que fazem parte: Adamov, Ionesco, Camus, Sartre, Beckett, Genet, o Pinter, o Arrabal. Esse é o livro, então. E, claro, o mito de Sísifo, do Camus, ele é bem importante para esses artistas, né? Não que todos eles tenham se apropriado e tenham lido Camus, mas falar do absurdo da vida, da existência, de fato foi relevante para a produção desse tipo de teatro. Então, no livro do Esslin, a gente tem: o espectador é confrontado com a loucura da condição humana, tem condições de ver sua situação em toda a sua indigência e desespero. Então, esse indivíduo do pós-guerra, ele chega nessa situação em que você não tem mais esperança, em que você perdeu laços de solidariedade
e você se vê de frente ao nada, né? Você não tem muita perspectiva futura. Então, é um teatro que trata muito disso. O absurdo no caminho, então, que pode ter sido influência para algum desses dramaturgos, fala da consciência da falta de sentido na vida. Então, Camus vai dizer que a pessoa está lá vivendo cotidianamente, né, indo para o trabalho, e ela não se depara muito, não reflete muito sobre a vida, e quando ela se dá conta desse absurdo da vida, da falta de sentido, ela tem duas soluções, ou reconhecer esse absurdo ou suicídio. Então, como sinônimos desse absurdo, a gente tem o contraditório, o impossível. E em Guernica, a gente vê, por exemplo, a relação entre os personagens, a falta de comunicação e sensibilidade. E a falta de comunicação e sensibilidade não aparece só em Guernica, mas em outras obras do Arrabal. Mas a gente vê que parece que são diálogos individuais. Cada personagem está falando uma coisa e eles não se entendem muito, mesmo entre o casal, o marido e a mulher, que a mulher está soterrada e o marido, ele parece que é um pouco indiferente até a dor da esposa. Então a gente vê esses duplos também do infantil e adulto, a inocência e a maldade, e aquele sadismo que eu já tinha comentado também, que é próprio do trabalho do Arrabal. Estou esperando Godot, é uma das peças mais importantes, não sei se é mais importante, mas é uma peça bem significativa para o teatro do absurdo, para tratar desse lugar que parece que é um nada, um deserto, e ninguém sabe quem é Godot, e Godot não chega. Então, basicamente, é a metáfora desse momento que as pessoas estão vivendo na Europa do pós-guerra. E Guernica, então, do Arrabal, seria uma peça em exceção, porque ela particulariza um lugar em um evento. Em outras, ele trata de temas mais gerais, por exemplo, Piquenique no Front, ele não diz exatamente em qual lugar está acontecendo aquela guerra, né? É um mais geral. E aqui ele resolve, então, particularizar, provavelmente porque ele se viu muito tocado, assim como o Picasso, né, com o bombardeio. Razões do tipo histórico e biográfico, então, que motivaram a escrita, né? Como a gente comentou, Arrabal, ele viveu a guerra na infância, ele passou um tempo no País Basco, ele viu o pai dele ser preso pelo regime franquista, então uma série de fatores que influenciaram ele. E a gente vê esse misto de crueldade e inocência, porque ao mesmo tempo que esse casal que está ali nessa casa em ruínas, o marido, ao mesmo tempo que ele se mostra sensibilizado com a esposa debaixo das pedras, ao mesmo tempo ele é irônico, ele, em alguns momentos, parece que ele sente prazer de vê-la daquela maneira. Então, a gente sempre vê esses duplos de crueldade e inocência no trabalho do Arrabal. Bom, os personagens, então. O que faz referência, de fato, ao quadro do Picasso? A gente tem ali a mãe com o filho. Então, durante o texto inteiro do Arrabal, vai aparecer uma personagem que está carregando ela está empurrando um carrinho de bebê e ela tem uma criança junto com ela. Então a gente pode fazer referência à mãe com o filho nos braços, que está lá na obra do Picasso. E aparece uma árvore na peça do Arrabal, que na verdade ela está do lado de fora, e toda a peça, a Lira, que é a esposa do Fancho, pergunta, mas a árvore ainda está de pé? A árvore está de pé? E Fancho sempre faz a ação de olhar pela janela e ver se essa árvore ainda se mantém de pé. Bom, no quadro do Picasso, a gente não tem uma árvore propriamente dita, mas a gente tem ali a figura do soldado segurando aquela flor na mão. E nesse sentido, a gente pode também fazer referência à árvore de Guernica,
né? A Guernica arbola é uma árvore que realmente resistiu ao bombardeio. Ela fica numa praça, é um carvalho, ela está protegida. Parece que durante um tempo ela teve que ser replantada, colocaram outro no lugar. Mas o fato é que realmente existia uma árvore no bombardeio que sobreviveu. Muita coisa acabou desmoronando, mas a árvore, o carvalho, existiu. Então, a gente pode fazer referência a essa árvore da resistência espanhola, que aconteceu de fato, e que poderia estar interpretada ali naquele soldado, no quadro do Picasso, segurando a flor. Então, essa seria a referência ao quadro, né? E a gente tem esses duplos, esses grupos isolados na peça. Você vê ali Fancho e Lira, que é esse casal de idosos, sempre presente em cena. E o Fancho e a Lira, eles lembram outros personagens do Arrabal, como o Fando e Lis, na questão do afeto e sadismo, e o piquenique no front, que é esse absurdo da guerra. Esse piquenique vai acontecer no meio de um campo de batalha. No caso do Fando e Lis, a gente vê que são dois jovens, é um casal. A Liz, ela não consegue se movimentar, ela tem um problema nas pernas, ela fica só sentada num carrinho, e esse carrinho é empurrado pelo Fando durante todo o texto, e eles estão indo para uma cidade chamada Tar. Cidade de Tar, eles nunca chegam, assim como a gente vê lá no Esperando Godot, que os dois personagens não chegam, não vão para lugar nenhum, ela é uma não ação. Aqui também a gente vê que Fando e Liz, eles estão à procura dessa cidade, não conseguem chegar, e Fando, ele agride a Liz, desnuda, deixa que outras pessoas vejam ela nua e machucada, e ele se diverte com aquilo. E aqui também, no caso do Fancho e da Lira, o Fancho não é tão agressivo assim a esse ponto, porém ele não se comove tanto com a Lira machucada debaixo das pedras. Então teria essa relação de sadismo e afeto. No caso dessa personagem da mãe com a filha, ou filho, em alguns momentos parece que é uma menina, outros um menino, eles atravessam a cena 7 vezes, não falam uma só palavra, não tem fala esses dois personagens. E a gente pode fazer também referência aqui os fuzis da Senhora Carrard, do Brecht. Então, esse bloco do Fancho e da Lira, esse casal que está em casa e sofreu esse bombardeio, essa mãe e filha, que só atravessam a cena, não falam palavra nenhuma, porém, dentro desse carrinho de bebê, sempre tem algum tipo de munição, bomba, dinamite. Então, é um contraste muito grande da inocência da infância, da delicadeza do carrinho do bebê, com esse armamento que a mãe carrega. E um outro bloco seria o jornalista com o escritor. Eles atravessam a cena 2 vezes. Poderia ser uma homenagem a esses intelectuais estrangeiros que contribuíram com os escritos sobre o bombardeio, no caso do George Steele, Hemingway e o próprio Rabal. E eles também não se comunicam, esses blocos. Cada um realiza sua ação, mas eles não interagem. E a gente tem a figura do oficial do exército. Esse personagem, ele também, no caso do oficial do exército e da mãe e a filha, eles não dizem não tem nenhuma fala, somente Fancho Lira e jornalista e escritor. Porém, o oficial do exército, toda vez que ele aparece em cena, ele promove um terror no Fancho. E parece que só Fancho que vê essa figura. E Fancho paralisa toda vez que vê essa imagem desse oficial do exército. E esse oficial, ele é muito sádico. Ele tá com as algemas, ele dá risadas, ele ameaça com o olhar Fancho. Então o Fancho sente muito medo, muito aterrorizado com essa figura.
A gente poderia até pensar aqui na aviação, no barulho dos aviões como personagem, mas seria um outro caso. Mas, de fato, a gente tem, então, o Fancho Lira, mãe e filha, jornalista e escritor, e o oficial. Aqui nessa primeira didascália, a gente tem, então, uma descrição do que seria mais ou menos esse cenário. Durante 10 segundos, houve-se um ruído de botas de tropa em marcha. Depois é o bombardeamento. Ruído de aviões, rebentar de bombas. O pano sobe, quando termina o bombardeamento. Interior de casa destruída. Paredes em ruínas, caliça, pedras. Fancho está junto de uma mesa com ar desesperado. Então, esse daqui é a imagem que o Arrabal dá para a gente do cenário. Não, ele não costuma fazer muita rubrica descritiva, detalhada de cenário. Geralmente, assim, é um pouco mais resumida mesmo. Tanto que a gente não tem nem aqui uma sugestão de figurino, por exemplo, ou de posicionamento de ator, enfim, ela é muito sintética, né, a rubrica. Aí a gente vê aqui a sugestão dessa árvore de Guernica, então essa árvore da resistência espanhola que realmente existiu. Lira, não posso. Pausa. Vê se deitar uma árvore abaixo. Pancho desce penosamente da mesa. Dirige-se para a esquerda. Tende a abrir caminho através do monte de escombros. Uma parte da janela aparece. Pancho olha através dela. Tem um ar satisfeito. Regressa e torna a subir para cima da mesa. Não, não a deitar abaixo. Continua de pé. Pausa. Então a Lira vai fazer essa pergunta algumas vezes sobre a árvore. E a gente não vê essa árvore aparecer, não parece que ela é visível para os olhos do espectador, até que Fanch e Lira, no final, acabam morrendo. Pelo menos é uma sugestão de morte, poderia ser uma outra interpretação. Então, a árvore, de verdade, só aparece no final. E ela se mantém em pé. Então, como a gente tinha comentado, é próprio desse teatro do absurdo, pelo menos em alguns textos, falar sobre essa imobilidade, essa incapacidade de comunicação, de ação, esse movimento cíclico, repetitivo, em que nada acontece, parece que está acontecendo muita coisa, mas não saem do lugar, né? Por exemplo, se a gente lembrar do Fandelis, que estão ali fazendo essa trajetória, esse caminho para Tar, cruzam com outros personagens que também querem chegar a Tar, mas ninguém chega, ninguém sabe onde fica. Pancho diz: queres que te conte uma história para que te não doa mais? Lira: tu não sabes contar histórias. Pancho: queres que te conte aquela da mulher que estava na retrete, que ficou sepultada debaixo dos escombros? Pausa. Não gostas dessa? Então, dá a entender que a Lira estava no banheiro quando aconteceu o bombardeio e ela ficou presa, soterrada ali dentro do banheiro. E nada pode se fazer. O Fancho ele só fica observando e as pedras aos poucos vão caindo cada vez mais. A Lira vai cada vez ficando mais soterrada e ele não faz absolutamente nada. Ele só observa e ele comenta, ai que triste, né? Mas ele não age. Então tem uma incapacidade de ação aqui. Menção ao quadro. Essa é uma menção direta. Ruído de aviões, bombardeamento. Durante este intervalo, uma mulher e a filha atravessam o palco com ar irritado e impotente. Vide o quadro de Picasso. Termina bombardeamento. Então, aqui realmente pode ser uma referência dessa mãe com o filho, com a filha, com aqueles personagens, com aquelas figuras que a gente vê no quadro do Picasso, da mãe com a criança no colo. Então, a gente comentado a questão da sensualidade, do sadismo, que contrapõe essa inocência. Muitas vezes os personagens são uma mistura de infantil com adulto. Geralmente são adultos, mas eles, às vezes, têm algumas falas que são infantilizadas, então a gente fica
nesse desconforto desse personagem. A Lira diz: nunca tens pena de mim, Fancho. Tenho, se quiseres, quando saíres daí, vou fazer-te outro filho para te provar que não sou rancoroso. Lira, mas já não podes. Então, essa figura do homem viril, esse homem mais agressivo, é comum no teatro da Raval. Fancho, és uma antiquada. Lira, ainda por cima insultas-me. Fancho, não, minha gatinha. Uma pausa, teimoso, mas todas as mulheres, como deve ser, têm amantes. Uma pausa. Nunca me quisestes ajudar. Quando te dispo para que os amigos te acariciem, ficas sempre amuada. Então, essa situação do desnudar a mulher pelo companheiro, marido, enfim, ou pelo pai, ela aparece em outras peças do Arrabal. Então, é uma cena grotesca, uma cena violenta. Nesse caso, o Fancho exibe, expõe a mulher nua, e claramente dá para ver que ela não tem interesse. No fã de Liz também, e a Liz, ela nem pode se mover, ela não consegue nem se defender, ela tá ali paralítica, naquele carrinho, e o seu companheiro, o Fando, então, despe e deixa a Liz exibida para quem quisesse vê-la. Aí a gente tem a questão da repetição e do jogo. Então, esse movimento que se repete, esse movimento cíclico, que parece que não vai a lugar nenhum. Nesse caso, a gente tem esse jogo aqui do oficial, que toda vez que ele aparece, ele tem determinadas ações que provocam determinadas reações no Fancho. Lira com ternura. Anda, meu amorzinho. O oficial deixa de comer e faz uma careta. Como para rir, mas sem ruído. Mostra os dentes todos. Fancho, envergonhado, baixa mais a cabeça. Depois o oficial deixa de rir e come. Então, vários momentos ele vai fazer essa mesma ação. Lira, está zangado? Uma pausa. Pois bem, é verdade que conseguiste naquele sábado. Uma pausa. Estás contente? O oficial deixa de comer, faz uma careta como para rir, mas sem barulho. Mostra os dentes todos. Fancho, envergonhado, baixa mais a cabeça. Depois o oficial deixa de rir e come. Então, a gente tem a repetição, tornando até cansativo e mostrando como não tem saída. Não existe uma perspectiva futura. Aqui é uma referência à Guernica bombardeada. Fancho. É preciso repetir sempre a mesma coisa, marcando todas as sílabas. Estão a experimentar bombas explosivas e incendiárias. Depois dizes que sou eu que não tenho cabeça. Lira. E não podiam experimentá-las noutro sítio? Fancho. Julgas que é assim tão fácil? Era necessário experimentá-las numa povoação. Então, fazendo a referência ao experimento que as aviações nazistas fizeram na cidade de Guernica. Tem até uma certa inocência da Lira, né? E não podiam experimentá-la num outro sítio. Depois, mais para frente, ela vai perguntar por que a guerra não acaba, porque não tem sentido. É quase uma pergunta de uma criança tentando entender por que existe guerra. De novo, a referência ao bombardeamento, Lira. Já não me posso mexer, lamentosamente. Quando acabará esta guerra? Fancho. Claro, Sua Excelência, queria que a guerra acabasse quando lhe agrada. Lira choramingando. Não se pode acabar com ela? Fancho. Evidentemente que não. O general disse que não parava enquanto não tivesse tomado tudo. Então, o general, a gente pode fazer referência ao Franco, né? Que foi conhecido como generalíssimo, El Caudillo, enfim, ele tinha alguns títulos, né? Então pode ser uma referência a ele aqui. E aqui a gente vê, então, de novo, uma referência ao quadro. Vou ler aqui e a gente comenta. O Fancho diz o seguinte: vou já libertar-te. Espera, vais já sair daí. Grande bombardeamento, tornam a cair pedras. Fancho também fica sepultado sob os escombros.
Quando este longo bombardeamento está para acabar, a mulher passa da direita para a esquerda. A menina já não acompanha. Leva ao ombro um pequeno caixão. Tem um ar irritado e impotente. Vide o quadro de Picasso. Então, novamente, pode ser referência à mãe carregando né, o filho morto. Desaparece à esquerda. Ao fundo, por entre as paredes desmoronadas, vê-se a árvore da liberdade. Então, ela só vai aparecer aqui nessa última rubrica do texto. O bombardeamento acabou. Em cena, tudo ruínas. Longo silêncio. Do sítio exato em que desapareceram Fancho e Lira, elevam-se devagarinho 2 balões de cor que sobem em direção ao céu. Então, pode ser que eles tenham morrido, ou enfim, um símbolo de... Esse balão subindo, pode ser que eles tenham sido libertados, enfim, a gente poderia pensar em uma outra imagem, né? Poderia ser uma metáfora do fim da vida, ou do fim da guerra, ou das duas. Entra o oficial, que dispara a sua metralhadora sobre os balões sem os atingir. Os balões desaparecem no céu. O oficial torna a disparar. Vindos do alto, ouvem-se risos alegres de Fancho e Lira. O oficial, assustado, olha para todos os lados e sai precipitadamente pela direita. Então, ele não consegue atingir esses balões. Então, a gente poderia pensar que seria o fim da guerra, né? Uma conquista da Frente Popular, enfim, dos republicanos. Entra o escritor, sobe para a mesa, examina o sítio em que se encontravam Fancho e Lira, ar satisfeito, desce da mesa, sai pela esquerda, quase a correr, cheio de alegria. E parece também que esse escritor, esse jornalista, eles não se comovem com a ação, com todo esse bombardeamento e o desmoronamento. Parece que eles se sentem satisfeitos porque tem material para escrever sobre. Então, talvez um pouco a crítica, né, com relação à imprensa e como ela se porta frente a esses desastres, a esses problemas. E aí a gente chega, então, no outro texto, que é escrito muito tempo depois, a Guernica do Arrabal é de 59, e a gente tem aqui a Guernica do César Almeida, de 2012. O César é um artista que vive em Curitiba, embora ele não tenha nascido aqui, mas ele veio cedo, se mudou para a cidade, e ele começou, então, um curso em 82, aqui no antigo Curso Permanente de Teatro, CPT, e ele fica um tempo fora, ele vai estudar em Londres, vai fazer alguns cursos teatrais, alguns cursos artísticos, e quando ele retorna, então, para Curitiba, ele cria a Companhia Rainha de Duas Cabeças, que é uma companhia que tem um fluxo contínuo de artistas trabalhando, que está em atividade ainda, e é um artista plural, porque também faz performance, teatro, vídeo arte, enfim, ele caminha por várias áreas. E a temática dele também é bem diversificada. Ele é muito conhecido pelos textos e encenações relacionados a LGBT, a sexualidade. Ele tem um trabalho com intertextualidade bem grande, por exemplo, com obras do Shakespeare. Então, é um teatro tido por muitos como teatro queer, por conta desse trabalho de investigação, escrita e encenação voltada para o LGBT, mas não é só isso, né? Tem outras temáticas. E ele, então, retoma o texto do Arrabal e adapta para uma situação mais local, mais no contexto brasileiro. Então, a gente tem aqui uma releitura da releitura, né? A gente tem ali o quadro em 37, o texto do Arrabal em 59, e aqui o Guernica do César em 2012. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo duas atrizes, a Iria Braga e a Regina Vogue, que fizeram parte do espetáculo,
E ao lado direito nós temos o César Almeida. Não é uma foto do espetáculo, do Guernica, mas é uma foto do artista. Então, esse trabalho de intertextualidade e intermedialidade, a gente tem, por exemplo, como eu tinha comentado, de Shakespeare, você tem Eduardo II, Hamlet Trash, Hamlet, Macacabeth, Hamlet é Ego Trash. A gente tem releituras de textos do Nelson Rodrigues, como Aceitos e Encomendas de Vestido de Noiva, releituras de literatura, como essa daqui, As Lágrimas Ressuscitadas, de Dorian C., ou de filmes, como A Meia-Noite Encarnarei o Vampiro Cioran. Então, ele tem um trabalho extenso que está concentrado em 4 livros, né? Esses são os 4 volumes, então tem uma extensa produção de dramaturgia. Esse daqui é o cartaz de divulgação da peça do César Almeida, que é um desenho, uma ilustração feita por esse artista chamado Ron English. O Ron English talvez seja um dos artistas atuais que mais tem releituras visuais de Guernica. Ele tem pelo menos umas 50 produções que retomam a obra do Picasso. Inclusive, alguns desses personagens, como esse do Ronald McDonald, eles viraram bonecos, ele comercializa em forma de bonecos. Foi uma imagem criada para um documentário do Super Size Me. Então, ele faz críticas muito interessantes a partir da obra do Picasso. E essa aqui, então, era a imagem usada na divulgação do espetáculo do César Almeida. E aqui o que a gente tem diferente, então, do espetáculo do César? A gente tem essa outra personagem chamada Musa, interpretada pela atriz Iria Braga, que é uma personagem que é quase um coro. Ela comenta um pouco do espetáculo, ela faz essas inserções musicais, então é uma personagem que não tem lá no texto do Arrabal. E do que fica do Arrabal? A gente tem a Lira e o Fancho, esse repórter que corresponde ao jornalista do Arrabal, e no lugar da figura do escritor, aqui a gente tem o artista e o diretor. Então, é muito comum nos espetáculos do César a gente ver a interação do diretor, ele, às vezes, dentro da cabine de iluminação ali, fazendo a sonoplastia, interagindo com os atores, com a plateia. É muito comum os atores saírem do palco, interagirem. Então, a gente tem aqui um meta-teatro, porque é uma peça que fala sobre teatro também. E o intertexto, então, a gente tem 2, que são esses textos do Guernica, do Arrabal, e o discurso da servidão voluntária, que é uma escrita que vai falar sobre questão de liberdade, e como, às vezes, a gente se deixa levar por movimentos, por grupos políticos, e não se mobiliza, né? Então, é como se a gente aceitasse servir alguém, né? Então, ela é publicada pela primeira vez em 1563, tema central liberdade, fala um pouco sobre a comodidade da população em aceitar a servidão, o adestramento que o povo tem em servir apenas uma pessoa, uma crítica à monarquia. Então, alguns trechos foram tirados e colocados nessa peça do César Almeida. A gente tem aqui, então, uma fala do repórter, Luz do Abajur. Há uma coisa que os homens, não sei por que motivo, não têm sequer força para desejar. É a liberdade, bem tão grande que quando se perde, todos os males vêm à tona. E aí o texto ele faz referência, então, não só a uma guerra específica, né? Aqui a gente tem, então, esse trecho da peça. Atores entram marchando solenemente com bandeiras nas mãos, mascarados de anônimos.
Sons de bombardeio, guerra, gritam, Guernica, Guernica, Guernica. Chegam ao meio da cena, param por alguns instantes. Começam a olhar-se enquanto tiram as máscaras. O que fazer agora? Para que a gente está gritando isso? O que é Guernica? A quem interessa o drama dessa cidadezinha massacrada na Guerra Civil Espanhola em 1936? Eu não quero falar dessa guerra. Ela já foi, entende? Passado já era. Eu quero falar da nossa guerra. Então, nesse sentido, ele não fica descontextualizado. O autor, né, o César Almeida, tenta trazer para outros tipos de guerra, né? Não, por exemplo, a guerra do consumismo, ele vai comentar, enfim, não só essa literal do bombardeio. Então, o que seriam essas outras guerras, né? Outro trecho do texto. As pessoas vêm ao teatro para rir, não para ver a guerra. Elas vêm aqui para descansar de sua realidade enfadonha. Seus êxodos estão cansados de fazerem a guerra na tela de seus games mortais, do Facebook, da pornografia. Elas estão cansadas disso tudo. Elas precisam de sangue, sangue correndo nas veias. Então, essa violência, por exemplo, das redes sociais, a violência de jogos, a violência que está na televisão, numa imprensa sensacionalista, no jornal. Então, isso também é uma forma de guerra. Outro trecho. Essa daqui é uma fala da musa. Imagine que tudo que você demorou uma vida comprando, seu carro, sua casa, seu laptop, sua TV de 52 polegadas, seu iPad, seu iPhone, sua câmera de 52 MP, seu cachorro, seu álbum de infância, de repente não estão mais lá. Isso é a guerra. Essa guerra invisível que está acabando com o planeta, comandado pelo capitalismo arrasador que a todos nos consome, entende? Acaba com tudo, com nossa sensibilidade, até mesmo com a arte e a possibilidade de uma arte de protesto. Essa é a guerra do killer capitalismo. Então, esse assunto sobre a questão do consumismo desenfreado, capitalismo, rede social, enfim, excesso de utilização de celular, esse tipo de assunto está presente em outros trabalhos do César Almeida. Outra fala. É como se o mundo estivesse acabando e não fosse possível mais fazer nada. Apenas assistir ao desabamento de tudo. Como naquele edifício que desabou no Rio um dia desses. Então, fazendo referência a esse acontecimento que tinha acontecido, esse acontecimento do Rio de Janeiro de 2012, que acabou tendo vítimas fatais. Então, ele sempre vai trazer para um contexto atual. E aqui, então, no caso do César, ele vai trazer essa figura do escritor como o artista que é utópico, sonhador, versus esse repórter que representa o dinheiro, a fama, a mídia, a catástrofe, essa espetacularização do horror. Então, eles se contrapõem, diferente no caso do Arrabal, que a gente não vê essa contraposição. O escritor. Isso choca a minha sensibilidade. O repórter. Acho que eu já me acostumei com o veneno. Quero mais é consumir. Isso aplaca a minha ira. Escritor, vai lá então. Quer sair? Quer ir ao shopping? Vai, saia. Precisa fazer arte. Arte. Só isso vai aplacar minha loucura. De novo, esse embate dos dois. Repórter. Por isso sou repórter. Prefiro relatar o que vejo. É menos embaraçoso, menos constrangedor. É impessoal falar da tragédia alheia. Jamais conseguiria me expor assim como você. Sei lá, me dá uma coisa ruim ouvir você falando essas intimidades. Me dá vergonha. Escritor. Eu jamais conseguiria deixar de falar o que eu sinto. Parece que eu nasci para isso. Então, esse lado sonhador do escritor, que poderia ser a própria figura do ator, do diretor, e do outro lado, um lado que se preocupa mais em vender, em ganhar fama, dinheiro. Escritor, eu transformo o que eu vejo em beleza. Repórter, eu relato o que eu vejo. Escritor, eu sonho ainda fazer uma linda peça de teatro e ficar muito famoso. Repórter, eu quero ainda transmitir uma grande catástrofe e ganhar muito dinheiro. Então, a relação com o meta-teatro
A gente tem, então, essa figura do diretor em cena, dizendo como que a peça deve acontecer. Então tá, você faz o Fancho, um velho basco, você faz Lira, uma velha basca, você faz o jornalista, você é o escritor e você faz a musa. O escritor, que romance lindo isso vai dar. Quem sabe uma peça de teatro, um filme. Hoje em dia qualquer um faz um filme, põe no YouTube, bomba. Então a gente tem, é muito comum, como eu comentei, o diretor interferir nos espetáculos. O próprio César entrar como César Almeida em cena e ter alguma fala, alguma ação. Outra característica desse texto dele é ironia. Não só desse, é uma característica, o pastiche, a paródia tá bem presente, estão bem presentes em outros espetáculos. Fancho. Calma, relaxa, respira, pensa em coisas boas, tudo vai dar pé. Aí canta a música do Bob Marley, então a gente tem também inserção de ícones pop, de música pop nos espetáculos. Em outra cena, Fancho diz: tem uma coisa para você, você vai adorar. Música, Fancho abre uma Coca-Cola e vai dando em conta-gotas para ela, né, para a Lira. Então, assim como aquele Fancho do Arrabal, esse aqui também, ele é irônico, ele não se sensibiliza tanto com a dor da esposa que está ali debaixo das pedras, e nesse caso aqui ele é mais irônico ainda, ele oferece Coca-Cola em conta-gotas para ela. E aqui a árvore também vai aparecer, né? Tem uma referência à árvore que aparece no texto do Arrabal. Fancho diz o seguinte: a árvore ainda está de pé, parece que a guerra não lhe diz respeito, imponente. Novamente na outra página, Fancho, a árvore continua lá, coisa mais esquisita. Lira, então essas bombas não prestam, ou são ecologicamente corretas, matam só as pessoas. Então, novamente a ironia, e aqui também a árvore resiste ao bombardeio. E referência ao quadro do Picasso, a gente tem aqui. Pancho junta-se a eles. Enquanto isso, Lira sai debaixo da pedra, sangrando muito com chifres de touro. Eles toureiam enquanto bebem e se divertem enquanto Lira morre diante deles. Musa canta esperança. Então, a esperança. Aqui a gente vê a Lira morrendo diante dessas outras pessoas, e eles estão se divertindo. Então, é muito parecido com o posicionamento que o Fancho tem no texto do Arrabal, né, dessa insensibilidade, de nem tentar mover essas pedras e tirar a Lira debaixo delas, mas aqui é um pouco mais sádico ainda do que é no Arrabal. E por fim, então, a gente tem o quadro novamente. A gente, então, lembra que, no caso do Arrabal, ele faz referência direta à personagem da mãe com a criança no colo, que está ali do lado esquerdo. A gente também tem essa árvore que resiste, no caso aqui a gente não tem uma árvore, mas tem ali a flor que está resistindo, sobrevivendo na mão do soldado com a espada quebrada. A gente poderia pensar que a Lira, né, nesse caso, seria essa personagem, essa figura que aqui está mais do lado direito do quadro do Picasso, com a perna quebrada, ou mesmo também é o próprio soldado que está sendo pisoteado, que não consegue se mover. No caso do texto do César Almeida, a gente tem a figura da Lira também, e a gente tem a figura do touro aparecendo em cena, que no Arrabal a gente não vê aparecer. Então, cada um tratando de uma situação, no caso do Arrabal é um pouco mais específico, é tratado do bombardeio mesmo da cidade, é mais localizado, e no caso do César é uma releitura que trata mais do nosso contexto, porque ele fala sobre Rio de Janeiro, enfim, sobre as nossas guerras, mas ela é um pouco mais aberta, ela não tem não é tão pontuado o local desse acontecimento. Poderia ser
uma guerra em outro lugar, né? Uma guerra do consumismo, no caso do César Almeida, ele comenta, não é só uma questão nossa, né, brasileira. Então, essas são as referências que os dois, César Almeida e o Fernando Arrabal, tratam aqui da releitura do quadro do Picasso de 1937. Essas aqui são algumas das referências. Bom, esse então foi o mini curso apresentado e espero que tenham conseguido compreender alguma coisa e que tenha sido proveitoso. Obrigada.